Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua casa e sobre a sua vida. Temos certeza que o Espírito Santo de Deus nos deu uma direção clara nessa noite para liberarmos uma palavra da parte de Deus no seu coração. Fique até o final dessa palavra, vai até o final dessa live. O Senhor ministrou algo maravilhoso no meu coração e eu quero compartilhar com você nessa noite. Amém? Nós temos o costume aqui nessas lives de glorificar o nome de Jesus. Como, pastor? Dizendo um pouco daquilo que ele tem feito nesse lugar. Nossa igreja, a Igreja Batista Éden de Rondonópolis, Mato Grosso, agora dia 1º de outubro, nós vamos fazer 4 anos como congregação. Temos 3 anos nesse salão e o Senhor também tem acrescentado sonhos e projetos que nasceram no coração dele. E ele tem nos dado a glória e a honra de executar esses projetos em nome dele. Amém? Quem crê, diga glória a Deus. Nós temos aqui um restaurante comunitário que se chama 5 Pães e 2 Peixinhos. Esse restaurante funciona de segunda a sábado, onde nós servimos refeição para pessoas que estão em condição de rua. E antes dessas refeições, nós temos um culto, onde nós liberamos uma palavra da parte de Deus para o coração dessas pessoas. Pastor, quem que prega aqui durante a semana? Os alunos da escola O Chamado, o nosso coordenador Márcio André, o nosso coordenador Michael Mendes, homens que estavam em condição de rua também, que um dia pediram ajuda neste lugar. Deus restaurou na nossa casa de recuperação, que chama Resgate Vidas. Hoje nós temos 3 unidades de Resgate Vidas, onde nós temos a capacidade para atender 75 filhos. Nesse momento de pandemia, nós estamos com um contingente um pouco reduzido lá, mas nossa capacidade é para 75 internos. E depois que ele passa um tempo lá, 9 meses, nós temos aqui uma casa de apoio para quem quer recomeçar a sua vida, trabalhar, e temos uma escola O Chamado, aonde nós impulsionamos esses homens de Deus a conhecer Jesus, se relacionar com Ele e aprender de Deus, do próprio Deus que agora habita dentro deles. Quem crê, diga glória a Deus. Joelber, o som tá bom? Tá top? Amém? Nós também temos aqui, eu falei do nosso coordenador Michael Mendes. Nosso coordenador Michael Mendes é também um ex-dependente químico. Tem 9 anos que ele está limpo. Antes da gente, ele foi limpo na casa Jacob, do pastor Alexandre Zay, um homem de Deus, um amigo, um pai espiritual na minha vida. E o Michael, ele tem 3 anos que ele está com a gente, que ele congrega aqui com a gente. E agora ele foi enviado para um bairro aqui chamado Alfredo de Castro. Um bairro onde há muitas necessidades, um bairro carente. E lá ele tem a capacidade, o projeto Jardim de Deus, que se chama, né? Tem a capacidade de atender 50 crianças, café da manhã, almoço e café da tarde. Temos um culto lá também no domingo, como igreja, congregação. Sexta-feira tem um trabalho com jovens. Então, assim, Deus tem feito coisas neste lugar. Deus tem glorificado o nome dele neste lugar. Amém? E tem nos dado a glória, a honra e a oportunidade de ser participante disso. E nós somos muito gratos ao Senhor por isso. Mas não satisfeitos. Satisfeitos no Senhor, mas não satisfeitos daquilo que Ele tem para fazer no nosso meio. Porque a obra e o reino dEle tem avançado de glória em glória. Quem crê, diga amém. Pastor, você prega nas lives de quarta e domingo sozinho na igreja? Essa semana eu fui almoçar, fui jantar na casa de um empresário, na verdade um médico, empresário também, homem de Deus. E ele falou assim: pastor, não é muito difícil pregar sozinho lá na live? Eu falei: não, eu não estou sozinho não. Eu estou junto com os meus filhos lá. É um ambiente que eu sou muito querido, sou muito amado e eu sou muito feliz naquele ambiente. Então nós estamos aqui onde nós ministramos a live, é onde tem a casa de apoio, que os meninos estão trabalhando e morando aqui. Tem a escola, como eu falei, tem a triagem. Então é um ambiente lindo, amém? Eu tenho falado sobre evangelismo. Na verdade, o primeiro chamado ministerial que eu trabalhei, que eu trabalho, que eu mais amo trabalhar, é no ministério evangelístico. Sempre foi assim, desde o começo. Depois Deus vem acrescentando na minha vida outros ministérios. Mas o primeiro que eu desenvolvi na minha vida foi o ministério evangelístico. E
eu sou muito feliz nesse lugar, no ministério evangelístico. E eu tenho dito há alguns dias já que o evangelho de Cristo é imutável, porque Cristo é imutável, mas as estratégias mudam. Evangelismo há um tempo atrás era pregar nas praças, pregar de casa em casa, fazer grandes eventos com muitas pessoas, mas mediante ao momento que nós vivemos sobre a terra, o maior evangelismo que você pode fazer é compartilhar essa palavra. Quando você compartilha na sua lista de transmissão, como eu estou fazendo aqui agora, quando você compartilha no seu Face, quando você libera algo do reino no seu telefone, na direção de outras pessoas, você está fazendo a obra de um bom evangelista. Então, em nome de Jesus, seja abençoado nessa noite com a palavra de Deus e seja um abençoador do evangelho de Cristo. Como é simples hoje ser um evangelista. Clique aí e compartilhe. E deixa Deus te usar para a honra e glória de Jesus. Quem pode aplaudir Jesus bem forte aí, igreja? O povo vê que nós não estamos sozinhos aqui. Aleluias. Só vou compartilhar aqui no meu Face também. Eita, Deus bom. Deus é bom em todo o tempo. Quem crê, diga amém. Vixe, como que faz? Achei. Aleluia. Feito. Vamos para aquilo que interessa, amém? A palavra que eu quero compartilhar com vocês está lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 4. Colossenses, capítulo 2, versículo 4. Nós vamos ler do 4 ao 8. Colossenses, capítulo 2, versículo 4. A palavra de Deus diz assim: digo isso para que ninguém vos engane com palavras convincentes, pois ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco. Regozijo-me vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ações de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias vãs, sutilezas, segundo tradições de homens, segundo rudimentos do mundo, e não segundo Cristo Jesus. Eu vou ler esse versículo 8 de novo. Tendo cuidado para que por ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias vãs, sutilezas, segundo tradição de homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Vamos orar? Feche seus olhos, aonde você estiver, eleve seus pensamentos a Cristo, ao Espírito de Deus que habita em você. Amigo Jesus, nós te adoramos neste lugar, bendizemos o teu santo nome, glorificamos e exaltamos o teu nome neste lugar. Tomaremos todo o cuidado do mundo para te dar a glória, a honra e a majestade que o Senhor merece. Toda a glória, toda a honra e toda a majestade o Senhor merece. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que a tua palavra venha direto ao coração dos teus filhos, gerando frutos dignos de arrependimento. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Pai, continue guardando o nosso coração. Continue guardando as nossas mentes. Continue cativando o nosso ser a Ti. Porque a palavra de Deus, a Sua palavra diz que o Senhor tem o poder de sujeitar a Ti todas as coisas. Queremos ser sujeitos à Tua vontade. Queremos ser sujeitos aos Teus propósitos. Queremos ser sujeitos aos Teus planos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém
e amém. Amém, igreja? Antes de nós vamos ir versículo por versículo hoje, amém? Mas antes de entender versículo por versículo daquilo que Deus tem para falar para nós, vamos entender o contexto a qual Paulo escreveu essa carta, amém? Amém? Essa era uma igreja onde Paulo tinha sido participante através do seu ministério evangelístico e apostólico. Mas agora Paulo, quando ele escreve essa carta a essa igreja, tem um versículo nessa carta que eu acho maravilhoso. Eu vou até ler ele aqui, que é o versículo 1 do capítulo 1, versículo 29. Por isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Olha o que Paulo fala nesse versículo, para você entender o contexto a qual ele escreveu essa carta. Ele diz assim: eu trabalho poderosamente, segundo o poder que opera em mim eficazmente. Mas para você entender como Paulo estava trabalhando aí, pastor, Paulo estava preso numa cadeia que se chama cadeia interior, onde os homens mijavam, defecavam sobre ele. O contexto da escrita dessa carta para Colossenses era esse: um homem que diz que estava trabalhando, mas preso. Como que um homem preso pode trabalhar pelo evangelho, igreja? No nosso raciocínio natural, tem como entender isso? Tem, igreja? Mas Paulo tinha, isso para você entender o contexto dessa carta, o apóstolo Paulo tinha entendido as palavras de Jesus. Jesus disse assim: aquele que crer em mim, um rio de águas vivas fluirá do seu interior. O que Paulo entendeu, pastor? Ele entendeu que trabalhar para o evangelho está além de cantar. Trabalhar para o evangelho está além de tocar. Trabalhar para o evangelho está além de pregar o evangelho. Trabalhar para o evangelho é crer em Jesus, é imitar Jesus, é fazer como Jesus fez, é andar naquilo que Jesus andou. Então, quando Paulo estava ali preso, sendo afrontado, quando Paulo estava ali preso, sendo humilhado, quando Paulo estava ali preso, sendo injustiçado, porque a prisão de Paulo não foi justa, Paulo estava crendo em Jesus. E quando ele cria em Jesus, o rio de Deus fluía sobre ele, curava ele e curava a geração dele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por isso que ele trabalhava para o Senhor preso, e o poder de Deus fluía dele poderosamente. Quanto maior, fala para o seu irmão assim: quanto maior a afronta, quanto maior a injustiça, quanto maior a perseguição, maior oportunidade de crer em Jesus e trabalhar pelo reino dele. Quem está entendendo o contexto da escrita dessa carta? Eu creio que Paulo estava quase no ápice do seu ministério, preso. Muitos de nós temos o entendimento que o ápice do ministério é a multidão que Deus nos traz para que nós anunciamos o evangelho de Cristo. Esse não é o ápice do evangelho. O ápice do evangelho é quando você é afrontado, perseguido, injustiçado, quando você é provado a respeito daquilo que você prega. E como Jesus, você como você declara com a sua boca que você é cristão, você manifestando todo o amor incondicional que Cristo te ensinou. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Fala assim: o ápice do ministério em Cristo. Fala para o seu irmão assim: o ápice do ministério em Cristo. Fala na sua casa: o ápice do ministério em Cristo é quando você é perseguido e você ama como Jesus amou. Eita Deus bom! Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem entendeu isso? Quem está entendendo o contexto que Paulo estava escrevendo a carta? Quem está entendendo a profundidade daquilo que Paulo entendeu? Para te provar o que eu estou dizendo, vamos ler o versículo 24 de Colossenses 1:24. Agora me regozijo no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja.
Olha o que Paulo escreve aqui. Eu me alegro, porque estou padecendo no meu corpo, por amor a Jesus, em favor da igreja. Quem está entendendo o evangelho aí, igreja? Igreja, em algum momento da história, a igreja dos nossos dias, ela se perdeu. Toda a base do evangelho é Cristo e ela não pode ser mudada. E toda a base dos apóstolos era Cristo. Pastor, qual que era a base dos apóstolos? Que eles se alegravam com a afronta, que eles se alegravam com a perseguição. Como que um homem que estava no meio da merda podia dizer que se alegrava? Eu me regozijo, porque ele não tinha perdido, Paulo, o apóstolo Paulo, não tinha perdido a base do evangelho, que é Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós perdemos a base do evangelho, quando pensamos que o evangelho é outra coisa, quando escutamos o que a palavra de Deus diz, mas dizemos que não é isso. Não, pastor, está escrito, mas não é isso. Jesus mandou a gente seguir Ele, tomar a nossa cruz todos os dias, diariamente, mas não é bem isso. Jesus mandou a gente oferecer a outra face, mas não é bem isso. Jesus mandou a gente dar quando alguém pedir algo para nós, mas não é bem isso. Eu não sou besta, pastor. Quantos argumentos já ouvi de pessoas perto de mim assim? E todas as vezes que essas pessoas começam perto de nós, perto da Batista Éden, dar esses argumentos sobre o que é verdadeiramente ser um cristão, elas vão embora. Por quê? Porque elas não estão colocando o alicerce que esse lugar decidiu colocar sobre a igreja, que é Cristo Jesus de Nazaré. Quem está me entendendo, igreja? Porque todas as vezes que você não tiver Cristo, escute isso, como seu alicerce, como a base do seu evangelho, quando você for afrontado, quando você for perseguido, quando você for injuriado ou injustiçado, você sempre vai arrumar outro argumento, porque a sua base não é Cristo. Mas se a sua base é Cristo, você vai olhar para Ele, vai olhar para a cruz, vai se lembrar do sacrifício dele e vai crer nele. Quem está me entendendo, igreja? Vocês estão entendendo? Em algum momento a igreja se perdeu, colocou outro alicerce. A igreja tem colocado o alicerce da justiça própria sobre o evangelho. Não funciona. A igreja tem colocado o alicerce da religiosidade. Pastor, o que é religiosidade? Qualquer outra coisa que você coloque no lugar de Deus na sua vida. Tudo aquilo que você coloca como prioridade, que não é Deus, porque quando Deus não é prioridade na sua vida, tudo é religiosidade. A igreja tem colocado o dinheiro como alicerce do evangelho. Quando, pastor? Quando alguém rouba algo da igreja. Quando eu falo igreja, eu falo eu e você. Olha só, quando você coloca o dinheiro como alicerce do seu evangelho, quando alguém te rouba, o que você faz? No mínimo vai no CISC. No máximo, dá um pau no cabo safado. É verdade ou não é, igreja? É Jesus que é a sua base, igreja? É? Não. Tem pessoas que colocam a sua família como a base do evangelho. Igreja, escute isso. Escute isso. Deus tem que estar acima de todas as coisas da sua vida. Quando Deus estiver acima de todas as coisas da sua vida, uma promessa vai te alcançar. Fala o que, pastor? Você não precisa ir atrás da sua família, porque quando você colocar Deus acima de todas as coisas na sua vida, uma promessa da palavra de Deus vai se cumprir. Fala, qual, pastor? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem está me entendendo, igreja? Mas quando eu coloco a minha família como alicerce do evangelho, quando alguém faz mal para os meus entes queridos, eu manifesto toda a minha justiça própria. É verdade ou não é, igreja? Você está entendendo? O apóstolo Paulo,
ele se alegrava em estarem no meio da merda. E ele entendia o que era trabalhar para o Evangelho, porque ele entendeu. E ninguém persuadiu ele com palavrinhas fingidas, mas ele entendia a palavra de Jesus e colocou ela como alicerce na vida dele. Quem está me entendendo, igreja? E olha o que ele diz no versículo 4, no primeiro versículo que nós lemos: digo isto para que ninguém vos engane com palavras convincentes. Ó, fala para você assim, ó. Sabe qual foi a primeira coisa que nós lemos hoje? Paulo dizendo assim: olha, que ninguém vos engane com palavras convincentes. Eu vou falar de um outro jeito mais claro: que ninguém te engane com falácias, que ninguém te engane com outro evangelho, porque só existe um evangelho, o de Cristo. E quando Cristo é o cabeça desse evangelho que você crê, ele também é o alicerce. Quem está me entendendo, igreja? E quando ele é o cabeça, e quando ele é o alicerce, o direito que você tem é não ter direito. A razão que você tem é não ter razão. Sabe o que Paulo disse em Filipenses capítulo 3? Eu não tenho justiça segundo a lei. Sabe o que é isso? Ele está dizendo assim: olha, a minha justiça não é segundo a lei dos homens, a minha justiça é segundo a lei de Cristo. Ele fala isso depois. Ele está falando assim: o alicerce a qual eu decidi edificar a minha vida não está baseado no que é certo ou errado aos olhos dos homens. Porque aos olhos dos homens é certo você falar de um político ladrão. É ou não é, igreja? É ou não é? Aos olhos dos homens é certo você condenar e julgar as pessoas que cometem erros. É ou não é, igreja? É ou não é, igreja? Aos olhos dos homens, como você aprendeu, se você chegasse chorando em casa que tinha apanhado, você apanhava novamente. O alicerce dos homens, da lei dos homens, se alguém bater na cara de um homem, tem que morrer. É assim ou não é? Isso são coisas que não estão no alicerce de Cristo. O alicerce de Cristo, quando alguém bate na sua cara, você tem que oferecer a outro. Quando alguém pega a sua capa, você tem que deixar levar a túnica. Quando alguém te ofende ou maltrata um ente querido seu, você tem que bendizer e abençoar. Escute isso, igreja. Quando você é convencido de outro evangelho, escute isso. Quando você é convencido com palavrinhas frouxas, que o que Cristo ensinou não está certo. Sabe qual é a principal estratégia do nosso inimigo, do inimigo da nossa alma, para nos tirar do nosso alicerce, Cristo Jesus? Fala, qual, pastor? Fazer você acreditar que você pode reinar sobre a sua vida. Fazer você acreditar que você pode ser o alicerce da sua vida, que a sua consciência, que os seus pensamentos e que aquilo que você aprendeu a sua vida toda pode ser alicerce para o seu evangelho. Mas Jesus disse assim, que só existe dois senhores. Fala para o seu irmão do seu lado assim, você que está em casa, fala para o seu esposo aí, e para a sua esposa, só existe dois senhores. Ou você coloca Cristo como seu alicerce, ou você coloca o diabo como seu alicerce. Cristo quer te dar a vida eterna, a paz que excede todo entendimento. Deus para habitar e morar dentro de você, toda a glória eterna quando você morrer. E enquanto você viver, prazeres inefáveis no seu interior. É isso que te traz quando você coloca Cristo como base na sua vida. O inferno, o diabo, ele sabe fazer três coisas: matar, roubar e destruir. Estabelecer o caos na sua vida. E a escolha é sua.
ou você decide viver aquilo que Cristo te ensinou, através do poder de Deus que habita dentro de você, o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, ou você será alcançado pelo inferno, será destruído, roubado, porque é isso que ele sabe fazer. Aquilo que você está passando hoje, foi você que plantou, é fruto das suas escolhas. O que você está enfrentando hoje é fruto das suas decisões. Essa palavra não é para matar você, mas é para te fazer entrar em um estágio de consciência a respeito das suas ações, porque existe um mal governando os nossos dias, que as pessoas dizem que tem Cristo como alicerce e que são do Evangelho, mas a base dela é a justiça própria. Então, em nome de Jesus, se arrependa, mude de rota, mude de direção, comece verdadeiramente a colocar Cristo como cabeça da sua vida, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. E ninguém te engane com palavras convincentes. Versículo 5: pois ainda que esteja ausente no corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Como esse versículo é maravilhoso. Paulo não estava lá presente com os colossenses. Ele não estava lá. Nós já aprendemos aqui hoje que ele estava numa cadeia interior. Mas ele disse assim: olha, eu estou ausente, com um corpo físico, mas eu estou presente no Espírito. Quem pode dizer glória a Deus? Sabe o que Paulo estava falando? Que o mesmo Espírito que habitava nele, porque ele havia crido no sacrifício de Jesus, sido batizado, recebido o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que havia nele, havia na igreja de Colossenses. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo, que estava em Paulo, que estava na igreja de Colossenses, está agora dentro de você. Por isso que, igreja, é esse Espírito que nos faz um corpo, é esse Espírito que nos traz a consciência de quem Cristo é, e que Ele deve ser o nosso cabeça e a base da nossa vida. Toda a nossa vida, igreja, independente da circunstância, ela necessita estar voltada ao Espírito de Deus que habita dentro de você. Uma coisa que me aterroriza nos meus dias como cristão, é escutar pessoas dizendo que não tem tempo para Deus. Pastor, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para Deus. Essa é a maior, escute isso, você que está me assistindo, essa é a maior ser-vergonhice de todos os tempos no Evangelho. Porque como você não tem tempo para um Deus que habita dentro de você? Como que você não consegue se relacionar com um Deus que mora em você? O problema é que nós estamos acostumados com uma síndrome, que eu chamo síndrome de Satanás. Pastor, como é essa síndrome? O diabo lá no mundo, ele não pediu autorização para ferir a sua alma, ele não pediu autorização para te roubar, ele não pediu autorização para massacrar você. Ele chegou e destruiu a sua vida. Nós cremos em Jesus, somos batizados, deslumbramos uma vida melhor em Cristo, mas chegamos no reino dele, recebemos o reino dele com essa síndrome entranhada em nossa carne. Chegamos aqui e acreditamos que agora é só ficar como eu ficava no mundo, sem fazer nada, igual um poste, que o Espírito Santo vai fazer tudo. Fala para o seu irmão assim: não é assim. Você precisa romper com a síndrome de Satanás. Aqui
Você precisa tomar o reino dele por esforço. Pastor, é de graça, é. Você precisa tomar aquilo que já está disponível dentro de você, pelo esforço diário de entregar o seu livre-arbítrio a ele todos os dias. Se você não decidir orar, Deus não vai te obrigar. Se você não decidir ler a Bíblia, Deus não vai te obrigar. Se você decidir não jejuar, Deus não vai te obrigar. Ele te ama e te respeita. Ele não é o diabo que não te respeita. Ele respeita as suas escolhas. Pastor, eu quero mudar. Então mude as suas escolhas diárias, todos os dias. Mude a sua rotina. Coloque prioridades na sua vida. Coloque Deus como prioridade na sua vida. Se incline para o Espírito de Deus que habita dentro de você. Porque eu estou ausente no corpo, como Paulo estava. E você está ausente no corpo, como Paulo estava neste lugar. Mas o mesmo Espírito que habita aqui, habita em você. O mesmo Espírito que habita aqui, habita aí em você e ressuscitou Cristo dentre os mortos. E hoje está disponível em você para revelar todos os propósitos de Deus no seu coração. Entenda isso em nome de Jesus. E Paulo diz assim, nesse mesmo versículo, eu me alegro de novo, ele fala, eu me regozijo, vendo a vossa ordem, a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Igreja, escute isso. Um homem e uma mulher de Deus, que se inclina ao Espírito Santo, que habita dentro dele, todos os dias, ele vai fazer, sabe qual que é a primeira característica na vida dele? Fala, qual, pastor? Ele bota as coisas em ordem. Ó. Sabe qual é a primeira coisa que o Espírito de Deus faz dentro de você? Fala, qual, pastor? Ele bota as coisas dentro de você em ordem. Quem está entendendo isso, igreja? Olha o que Paulo fala, eu me alegro e me regozijo pela ordem e pela firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Sabe por que aí dentro, igreja, sabe por que a sua vida está bagunçada do lado de fora? Fala, por quê, pastor? Porque o lado de dentro que está bagunçado e é reflexo do lado de dentro, a bagunça do lado de fora. Quem está entendendo isso? Mas quando eu decido andar me inclinando para o Espírito que está dentro de mim, não é eu que coloco em ordem, mas esse Espírito que habita dentro de mim coloca todas as coisas no lugar. Ele começa a limpar e arrancar para fora a palha que não presta e enche o meu celeiro de trigo. João Batista disse isso. João Batista, testificando de Jesus, falou assim, olha, eu vos batizo com água, mas virá um que é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na sua mão ele tem a pá, ele limpará completamente a sua eira, arrancará a palha e colocará em um fogo que nunca se apaga, e encherá o seu celeiro de trigo. Que é isso, pastor? Ele está dizendo que Jesus vai, quando você começar a se inclinar para o Espírito que habita dentro de você, para o fogo e para o Espírito Santo que Jesus te batiza, escute isso. Quando você começar a se entregar a esse relacionamento, Jesus vai vir com a pá e vai arrancar aquilo que não presta. A palha é aquilo que não presta, e colocará em um fogo que nunca se apaga. O que é isso, pastor? Aquilo que não presta, ela vai ser queimada no fogo, mas não vai ser destruída nessa vida. Pastor, você é louco? Sou. Se você deixar de orar, se você deixar de se relacionar com Deus que habita dentro de você, quem vai prevalecer de novo na sua vida? A carne, a palha. Por isso que a palha precisa ficar em um fogo que nunca se acaba.
Por isso que eu preciso me inclinar todos os dias, todos os instantes e todos os momentos. A oração no Espírito, a oração em outras línguas, ao meu relacionamento com Deus, a minha comunhão com Deus que habita dentro de mim. Porque se eu parar de orar, se eu parar de buscar, a desordem me encontra novamente entranhada em meu ser. E quando eu estou desorganizado dentro, isso vai refletir aqui fora. Quem está me entendendo, igreja? Quem está entendendo essa palavra, igreja? Mas quando eu estou organizado, a primeira coisa que ele faz é te organizar. Como é maravilhoso. Pastor, como que ele organiza? Ele coloca dentro de você o trigo. Fala assim, trigo. Fala forte, trigo. Nós temos um padeiro aqui. Antes de ser pastor, ele era padeiro. Quem sabe, a Bíblia diz que Jesus arranca a palha e coloca o trigo. Quem sabe o que se faz com o trigo? Quem? Para fazer o quê? Moe. Para fazer o quê? Para fazer pão. Quem é o pão vivo que desceu do céu? Quem está entendendo essa palavra, igreja? Ele enche você do trigo. Pastor, por que ele não enche direto do pão? Eu vou te contar. Quando você começa a colocar em ordem aqui dentro, orando e buscando o Espírito que habita dentro de você, ele começa a revelar a palavra dele em você. Ele começa a encher você de trigo. O trigo é a palavra de Deus revelada dentro de você, para produzir ordem e firmeza e fé em você. Mas por que ele não dá o pãozinho direto, pastor? Por que ele dá o trigo? Igreja, ele não dá o pão direto, ele dá a revelação. E se você pegar a revelação, bater, moer a revelação, viver a revelação que ele revelou ao seu coração, você terá pão vivo que desceu do céu dentro de você. Mas sabe qual é o mal da nossa geração? Fala qual, pastor? Ele começa a orar, ele arranca a palha, enche de trigo, e aí ela não quer firmeza, porque a ordem gera firmeza. Pastor, que é isso? Ele quer se aparecer. Muitos de nós se organizamos em Deus, mas quando se organizamos em Deus, pegamos o trigo que Deus colocou dentro de nós e vendemos o trigo, porque não queremos a firmeza da revelação vivida em nós. Quem está entendendo isso, igreja? Mas queremos a atenção das pessoas. Você vai me entender o que eu estou falando. Você vai entender. Jesus, você começa a buscar Deus, você começa a orar, jejuar, e Deus começa a botar as coisas em ordem e revelar a palavra dele em você, amém? Aí você pega a revelação que ele te deu e começa a vender em qualquer lugar que ele não te mandou pregar o evangelho, que ele não te mandou anunciar aquilo que ele revelou. E aí sabe o que acontece? Fala o que, pastor? Fala o que, pastor? Quando a sua mulher te persegue, você não quer a firmeza do evangelho de Cristo. Igreja, quem que é o alicerce do evangelho? Quem que é o alicerce do evangelho? Cristo. Você quer a revelação de Cristo para ter a atenção das pessoas. Você não quer a revelação de Cristo para ter a firmeza da fé em Jesus Cristo. Quem está entendendo isso, igreja? Ué, pastor, Jesus mandou eu ir pregar o evangelho em todo mundo. Mandou sim, mas debaixo da comunhão com o Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo isso, igreja? Para produzir ordem, precisa se inclinar ao Espírito. Para produzir firmeza, precisa viver a palavra que o Espírito revela em seu coração. E para aumentar a vossa fé em Cristo Jesus, precisa refletir a ordem e a firmeza do Evangelho em você. Porque Jesus disse algo muito, muito, muito maravilhoso em João 14. Ele disse assim: aquele que me ama, guarda a minha palavra, e eu me manifestarei a ele. Quanto mais você se inclina ao Espírito,
mais ordem se estabelece em você, mais firmeza e mais firme daquilo que Ele te chamou para fazer, que é suportar as pessoas como Paulo suportava. Paulo era um homem que tinha ordem e firmeza, fé em Cristo Jesus. Era ou não era, igreja? Era. É isso que Jesus quer gerar em você. Porque quanto mais você tem ordem, mais você tem firmeza, mais você suporta as pessoas, mais Jesus se revela na sua vida. João 14 se manifesta, e mais a sua fé em Cristo Jesus cresce nele, até a estatura de um varão maduro. Sabe, igreja, Jesus disse algo uma vez que as pessoas não entendem. Escuta isso. Quando o fruto está maduro, no pé, o que se faz com o fruto? Corta e come, moço. E a semente faz o quê? Se joga na terra para plantar novamente. Quando você estiver um varão maduro em Deus, o que vai ser feito com você, igreja? Você vai ser cortado para ser alimento na sua geração e semente para a próxima geração. Mas pastor, como que é isso? É ser moído, igreja. Sabe como que é o processo de ser alimento de uma geração? Fala qual, pastor? O primeiro você vai ser mastigado por ela. Ó, fala ó. Depois você vai descer para um lugar que chama estômago, que tem um ácido que derrete você. Quem está entendendo essa palavra? Quem quer ser maduro aí? Eu. Depois você vai para o estômago, depois que esse ácido derrete você, você vai para o intestino. Sabe o que o intestino faz, igreja? Você sabe o que ele faz? Ele te quebra primeiro antes de jogar fora. Ele te quebra todinho, ele quebra todas as partículas do alimento, até aquele alimento ficar só a sua substância para alimentar uma célula. Desaparece a essência do alimento. Por exemplo, o arroz, quando você come arroz, ele vira açúcar, para você entender lá no final. Quem está me entendendo, igreja? E depois ainda joga fora o que não presta. É bem assim com a gente. Aquele que entende o evangelho, coloca a sua casa em ordem, fica firme na fé, amadurece, é colhido, é moído pela sua geração, perde a identidade, porque a identidade dele agora é Cristo, e no final, essa carcaça ainda fica aqui, porque não presta para nada. Oh, você precisa entender isso, igreja. Jesus está atrás de resgatar a igreja primitiva, mas nós olhamos para ela e queremos a comunhão que ela tinha, mas não olhamos para ela e vemos as mortes e as percas que ela teve. Porque nós somos sempre assim, queremos olhar para o evangelho de um ângulo que só nos beneficia. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Versículo 6. Te amo, Jesus. Portanto, olha o versículo 6. Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Tá claro que eu estou pregando aqui hoje, igreja? Tá claro que o apóstolo Paulo estava falando aqui? Como você recebeu esse Cristo de mim, como eu preguei para vocês. Quando Paulo, igreja, ele saiu abrindo as igrejas, ele volta para fortalecer as igrejas. E ele diz assim, olha, é por meio de muita perseguição e tribulação que se toma o reino de Deus. Paulo está dizendo assim, olha, como você recebeu Cristo, andai também nele. Andai. O que Paulo está falando? Aquilo que eu estou falando aqui desde o começo dessa mensagem. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo como base da igreja e como cabeça da igreja, a esperança para a nossa geração. Mas enquanto nós colocarmos outra base para o nosso evangelho, enquanto tivermos outra cabeça que não é Cristo, enquanto recebermos Cristo, mas não quisermos andar como Ele andou, a nossa geração
Fala comigo assim: a nossa geração e eu vou perecer. Então o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: como você recebeu Cristo, ande como Ele andou. Se alguém ferir o seu rosto, ofereça outra face. Se você for jogado num calabouço onde as pessoas cagam e mijam em você, se alegre por estar trabalhando pelo Evangelho de Jesus. Quando você ouvir as pessoas falar mal de você, não se entristeça, igreja, mas se alegre, porque essa é a oportunidade que Deus está te dando para andar como Jesus andou. Quando alguém te roubar, não se entristeça. É o Senhor te dando a capacidade de andar como Ele andou. Quem está entendendo, igreja, essa palavra, diga glória a Deus. Versículo 7. Arraigados, edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinado, crescendo em ações de graças. Eu vou ler de novo. Arraigados, edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinado, crescendo em ações de graça. Igreja, quando uma igreja coloca Cristo como base, como seu cabeça, ela anda inclinada para o Espírito Santo, em ordem, firmeza e fé em Jesus. Amém, igreja? Ela começa a viver o versículo 6. Ela começa a andar como Jesus andou. E aí ela começa a se arraigar. Ela começa a se firmar. Amém, igreja? E aí Paulo fala assim, mas agora que vocês estão arraigados e entendendo todo o propósito de Deus, que é Cristo em nós, a esperança da glória, você também precisa andar cheio de ações de graça. Olha só, crescendo em ações de graça. Você precisa entender isso, porque nesse momento, quando você entende o propósito do Evangelho, que é se relacionar com Deus, para manifestar Jesus na sua vida, nas suas ações, na sua libertação, acontece um problema grave. Fala qual, pastor? O problema que eu chamo do santão. Pastor, o que é o santão? O santão, Deus libertou ele do pecado que todo mundo via, porque ele orou, porque ele buscou, porque ele jejuou. Aí Deus libertou ele do cigarro, do álcool, libertou ele da mentira. Amém, igreja? Amém? Aí ele continuou orando, ele continuou botando a casa em ordem, ele continuou sendo firme, ele continuou arraigado na fé. Amém, igreja? Aí Deus libertou ele da masturbação, Deus libertou ele da pornografia, dos filmes pornô, que só ele sabia que ele pecava. Amém, igreja? Primeiro nível, o pecado que todo mundo vê. Amém? Segundo nível, o pecado que só ele sabia. E aí, igreja, nesse momento acontece um problema. Fala qual, pastor? Nós se achamos e começamos a se achar melhor do que os outros. Nós começamos a olhar para o pecador e achar ele pior do que nós. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: como que Deus te chamou? Foi pelo seu merecimento, pela sua santificação ou pela graça? Pela graça. O que é a graça, pastor? Ele te aceita do jeito que você é. Não para você ficar do mesmo jeito, mas para ser transformado pelo poder que há em Cristo Jesus de transformar o pecador. Amém, igreja? Mas quando você começa a entender e é liberto desses dois níveis de pecado, o que você sabia e o que todo mundo via, você começa a pensar que não tem mais pecado. Você sabia? Porque agora existe o terceiro nível. Fala, qual é o terceiro nível, pastor? Fala, qual, pastor? O pecado que nem você mesmo sabe que você tem. Sabia? E esse pecado é difícil de Deus tratar. Existe algo difícil para Deus? Existe. O pecado que você não sabe que você tem, provavelmente é uma grande ferida na sua alma, gerada por alguém lá no passado, por um ser humano. Quando Deus tenta tocar nessa ferida,
E essa ferida produz ações e reações em você que você não sabia e que você nem sabe por que você faz. Quem já disse assim um dia: eu nunca mais vou usar droga, e estava usando? Quem já disse assim um dia: nunca mais vou lá na casa daquela mulher que me traiu? E eu depois estava lá. E aí, Gabriel? Quem já disse assim: eu nunca mais vou me masturbar? E masturbou. Existe um estudo científico. O que é científico? Comprovado. Que nós temos o inconsciente. O inconsciente, ele trabalha em nós as nossas reações do ser humano normal, sem o Espírito Santo. Ele é 90% guiado pelo seu inconsciente, por coisas que ele não queria fazer. Você sabia disso, igreja? Sabia? 90%. E então, deixa eu te fazer uma pergunta. Se o inconsciente domina 90% das suas ações, você comete mais pecado que todo mundo vê, e mais pecado que só você sabe, ou mais pecado que nem você conhece? Existe 90% aí que você tem que santificar, que você nem sabe que existe. Quem está me entendendo, igreja? Por isso, enquanto eu viver nessa terra, existirá coisas para que eu seja transformado, amém? Mas aqui acontece um problema, quando eu sou liberto desses dois níveis de pecado, do que todo mundo vê e do que só eu sei. Eu acho que não tenho mais. E aí, igreja, eu paro de andar cheio de ações de graça. Pastor, o que é ação de graça? Igreja, ação de graça não é uma festa na sua casa agradecendo nada. Não é isso. Esquece isso. Ação de graça é simples. Graça. Deus aceita os homens do jeito que eles são. Amém? Ação de graça é eu aceitar os homens do jeito que eles são. Ponto. Você está vendo que existe um problema nos nossos dias. Paulo escreve lá na primeira carta dele para Timóteo, ele fala assim, ó: seja cheio de ação de graça por todos os homens, pelos aqueles que exercem autoridade, pelos reis, por todos os homens. Pastor, o que é isso? Eu preciso ser cheio de ação de graça. Eu preciso aceitar o pedófilo. Eu preciso aceitar o pastor que rouba e que tem uma integridade moral desqualificada. Eu preciso aceitar aquele que me rouba, aquele que me fere o rosto. Eu preciso aceitar as pessoas do jeito que elas são. Eu preciso andar cheio de ações de graça. Igreja, é muito simples saber se você tem ação de graça ou não. Quem quer saber se tem ou não, diga glória a Deus. Se a sua boca é cheia de desgraça, o seu coração é cheio do quê? De falta de ação de graça. Se a sua boca é cheia de graça, o seu coração é cheio? Ponto. Quem está me entendendo, igreja? Se o seu coração é cheio de graça, e quanto mais você aceita as pessoas, mais Deus derrama dele sobre você, porque no reino dele é assim. Quanto mais você dá, mais você... Quem está me entendendo, igreja? Mas quanto mais você fala mal da vida das pessoas, quanto mais a sua boca é cheia de desgraça, com a mesma medida que você medir, você será medido. Se você está cheio de desgraça da vida dos outros, você será julgado pelas mesmas desgraças que eles viveram. É forte isso ou não? Quantas vezes eu já vi isso? O cara chega na casa de recuperação e com 3 meses o jatobão pega ele. Por que o jatobão pega ele, pastor? Porque ele para de ter vontade de usar droga. Às vezes ele para até de masturbar. E aí ele vem para a igreja dentro da combosa. E aí ele vê um amigo dele noiando na rua, usando droga. E aí ele fala assim, ó lá, ó, tá noiando porque é sem vergonha, é fraco. Quem já viu isso? Deixa eu fazer uma pergunta melhor. Quem já fez isso aqui? Uma semana depois você estava fazendo o quê? Usando droga. Quem já viu isso? Diga glória a Deus aqui. Isso é na droga, isso é em todas as áreas da sua vida. Tiago disse assim, que a língua é um pequeno membro do seu corpo. E ela direciona a sua vida como um leme, é um pequeno membro, um pequeno equipamento de um barco, e direciona todo o barco. Quando você colocar a sua casa em ordem,
quando você estiver firme no Evangelho de Cristo, crescendo em fé, sendo transformado pelo Evangelho de Cristo, não fale mal das pessoas que não alcançaram, mas comece a aceitá-las do jeito que elas são, não negando para elas a verdade, porque a graça que é Jesus, ela aceita os homens do jeito que elas são, olha nos olhos dos homens que Ele aceitou e diz a verdade para libertar. Quem está me entendendo, igreja? Quem está entendendo um pouco da Batista Éden aqui? Nós temos uma porta bem grande e aceitamos todos do jeito que são sempre. Sempre. Derramamos a graça, mas nunca negociamos a verdade. Amém, igreja? Então, em nome de Jesus, pastor do céu, a minha boca está cheia de desgraça da vida dos outros. Você precisa perdoar, filho. Porque uma das grandes características de quem tem uma boca cheia de desgraça é porque tem uma ferida muito grande no seu coração. Permita Deus colocar a sua casa em ordem, colocando Cristo como seu alicerce, buscando o Espírito de Deus que vai te dar toda a firmeza que você precisa, e a fé em Jesus crescendo todos os dias. Quem crê, diga glória a Deus. Vamos terminar? Versículo 8. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias vãs, sutilezas, segundo tradição de homens, segundo rudimentos do mundo, que não são de Cristo Jesus. Olha o que Paulo termina essa palavra, eu vou terminar do mesmo jeito. Tenha cuidado, para que ninguém faça de você presa dele. Pastor, o que Paulo estava dizendo? Tenha cuidado, para que ninguém coloque sobre a sua vida outro alicerce que não seja Cristo. Tenha cuidado para que ninguém coloque sobre a sua vida outro cabeça que não seja Jesus. Tenha cuidado para que ninguém coloque filosofias vãs no seu coração, doutrina de homens e de demônios. Tenha cuidado, pastor, o que é isso? Tudo que não te faz tomar a sua cruz diariamente e seguir Jesus é filosofias de homens e conceitos de homens. Tudo que não te ensina a oferecer a outra face todas as vezes que você é ferido, não é da parte de Deus. Todas as vezes que você é aconselhado para ter razão e não amar incondicionalmente, é doutrina de homens, tradição de homens. É um alicerce que não é Cristo na sua vida. E se não é Cristo, é o diabo disfarçado tentando destruir você. Pastor, eu entendi essa palavra, eu compreendi essa palavra, pastor, e eu quero me arrepender porque eu entendi que Cristo não tem sido meu alicerce, que a minha casa está fora de ordem, bagunçada, que eu não tenho firmeza e que a fé em Cristo está indo embora. Eu quero ser transformado, pastor. Escute isso, não é minha oração que vai te transformar, mas é o seu arrependimento, o seu posicionamento em arrependimento. Eu vou orar para Jesus confirmar essa palavra no seu coração, mas a minha oração não te transforma. O que te transforma é você se arrepender agora, reconhecer que você não tem Cristo como seu alicerce e que você precisa dele, porque Deus não resiste a um coração arrependido. E uma mudança diária de hábitos, uma mudança diária de colocar todos os dias a sua prioridade em se relacionar com o Deus que habita dentro de você. Então você que entendeu essa palavra, cumpra hoje, agora, o primeiro passo. Fique de pé no seu lugar, que eu quero orar por você. Fique na posição de receber. Pastor, o que você vai orar? Eu já disse aqui, eu vou orar para que Deus faça queimar no seu coração essa palavra e aumente a sua fome por Ele, para que todos os dias você se incline ao Deus que habita em você, que Ele bote a sua casa em ordem e te dê a firmeza que você precisa para viver o Evangelho de Cristo na terra. Feche seus olhos em nome de Jesus. Amigo Jesus, nós te adoramos neste lugar. O Senhor é santo. Te amamos, Jesus. Perdoa os meus pecados, Jesus. Perdoa as minhas falhas. Pai, se de alguma maneira meu coração
a minha alma está me iludindo ou tentando me enganar, Jesus. Que o Senhor me mate e me arranque dessa terra antes que essa ilusão tome conta do meu interior. Me cure, Jesus. Me cure. O Teu Espírito me deu uma direção clara de ministrar essa palavra. Batiza ela agora, Pai, no coração dos Teus filhos arrependidos. Porque o Teu Evangelho é sabedoria de Deus, mas fogo de Deus no coração dos que creem. Batiza agora com fogo, Jesus. Toca na Tua igreja arrependida. Gera dentro dela uma fome por Te conhecer, jamais vista sobre a terra. O Senhor disse que aonde abundou o pecado, superabundou a Tua graça. Temos ouvido, meu amor, Jesus, que não há mais solução para nós. Que essa geração não tem mais solução. Mas eu conheço, Senhor. E se eu pudesse te dar o nome que eu te daria era impossível. O Deus do impossível. Porque eu sei de onde o Senhor me arrancou e eu sei o que o Senhor tem feito na minha vida. Então, em nome de Jesus, em Teu nome, Jesus, batiza essa palavra com fogo, incendeia os corações arrependidos. Toca no profundo daqueles que estão permitindo que o Senhor toque. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você que essa palavra falou com você. Você que foi ministrado por Deus nessa noite, nessa live. Compartilhe essa palavra. Em nome de Jesus. Seja o evangelista dos seus dias. Amém e amém.